André, por favor, cara, concentração aí, vamos gravar o vídeo. Só um Já pouquinho. deu, já. Mais 200. E aí galera, beleza? Eu sou o André Castro, para quem não me conhece, sou professor de Creature Design aqui na Escola Revolution e hoje vai começar mais um quadro do Me Ajuda. Bom, a primeira pergunta é do Emanuel Tex. Valeu, Emanuel, pela pergunta. Bom, ele pergunta uma coisa que muita gente tem essa dúvida, né, em relação ao 3D. Como começar a trabalhar com 3D? Ele perguntou como eu comecei, quanto tempo que eu levei para conseguir meu primeiro freela, como é que foi meu processo de estudo. Então foi assim, Emanuel. Eu, desde pequenininho, já mexia com design, só que nunca pensei que ia mexer com 3D. Então eu fui captando muita informação de arte, sem saber que eu ia aplicar aquilo no futuro no 3D. Então isso me ajudou muito, muito mesmo. Só com 23 anos, hoje eu tenho 28, só com 23 anos que eu comecei a mexer com 3D, que foi quando eu descobri o ZBrush na pós-graduação que eu fiz. Eu me apaixonei pelo ZBrush e eu falei, cara, é com isso que eu quero trabalhar. E aí eu comecei a estudar com mais determinação, porque antes eu estudava, mas não era com aquele sangue nos olhos. Como eu já vinha estudando manipulação de imagem, design, Photoshop, etc., desde muito pequeno, eu me sentia muito adiantado em relação aos outros, na questão do mercado de trabalho e tal. Só que aí quando eu entrei no 3D com 23, eu me senti um pouco velho, sabe? Eu senti como eu estivesse chegando assim e o bonde tá andando já. E eu fiquei, caraca, tô entrando numa área que eu tô completamente novo. Completamente não, porque todo o repertório digital que eu vim aprendendo me ajudou muito nisso. Então, quando eu descobri o 3D, eu tinha que aplicar tudo que eu sabia numa nova técnica, digamos assim. E eu comecei a estudar, fiz a pós-graduação, conheci alguns artistas, não pessoalmente, né, pela internet, o Alex Oliver, Rafael Grassetti, Glauco Long, Igor Cato. Fui conhecendo os artistas brasileiros, Fausto Martini, etc. E fui vendo que estilo que eu queria seguir, né? Que tipo de artista que eu gostaria de me tornar um dia. E aí, como eu não tinha instrução nenhuma, direção nenhuma, aliás, bem pouca direção, eu fui meio que aprendendo, entre aspas, sozinho. Óbvio que o meu primeiro professor, o Cláudio, me ajudou muito, mas no começo foi meio que sozinho, assim, porque eu nem falei para ele que eu estava com tanta gana disso, né? Acho que ele foi observando com o tempo. Então, o primeiro passo acho que você já fez, que é se interessar pela coisa, né? Segundo, eu acho que você tinha que achar um artista que você fala, cara, eu quero me tornar alguém como ele. Não ele, mas alguém como ele, né? E daí eu comecei a estudar e ao mesmo tempo, quanto mais eu estudava, menos eu me dedicava ao meu trabalho. E os meus chefes foram percebendo isso e eles sabiam que eu já não estava tanto satisfeito com o trabalho e eles eram muito queridos, né? E um deles, principalmente, começou a me deixar estudar na hora de trabalhar. E isso foi muito legal da parte dele. Então ele mesmo trabalhava mais para que eu estudasse mais. Até porque meu computador em casa era horrível. Então eu usava o computador do trabalho. Chegava um cartão de visita, eu fazia correndo o cartão de visita e já abria o ZBrush, começava a fazer uns monstrinhos. Aí chegava outro job, eu fazia o job correndo e já fazia os monstrinhos de volta. Até que uma hora chegou a conflitar. Vai ter uma hora na tua vida que você vai ter que tomar uma decisão que vai ter um conflito. Eu preciso continuar estudando, só que eu preciso ganhar dinheiro. O que eu faço? Geralmente acontece isso, né? Foi assim, na verdade foi uma decisão que eu meio que forcei. Eu forcei a ser mandado embora pelo meu chefe para conseguir o dinheiro do acerto, para conseguir comprar um computador, para ter tempo para estudar. E enfim, essa história eu conto mais no podcast Superando Dificuldades, que eu gravei com o Murilo e com o Gabriel Maciel. Lá fala bastante sobre isso. Enfim, teve uma hora que eu fui mandado embora do trabalho e consegui 6 meses com dinheiro para sobreviver 6 meses e com um computador bom. E fiquei estudando feito um maluco. Menti para minha família, falei que eu estava enviando currículo para os lugares, mas era mentira, né? Que eu tinha que ajudar em casa e não tinha o que fazer. Só que eu estava só nos monstrinhos, né? E assim, faltando um mês para acabar o dinheiro de tudo, foi que eu consegui meu primeiro freela. Eu acredito que eu tenha conseguido meu primeiro freela pela minha experiência em marketing. E eu acredito que isso é algo que os brasileiros principalmente têm que estudar muito. E quando eu falo marketing, não é um marketing pejorativo, de você empurrar a goela abaixo algo que não é bom, não. É a maneira como você apresenta o seu trabalho, a maneira como você se mostra nas redes sociais, a maneira como as pessoas enxergam você do computador. Isso faz muita diferença, porque eu conheço muito artista que é bom, só que não consegue pegar às vezes o freela que uma pessoa mais nova está pegando, porque ela está sendo mais vista,
porque ela está se apresentando melhor na rede social. Então, às vezes, tem artista que tem um trabalho muito bom, mas é um só. Então, a galera não associa muito o nome à pessoa. Então, se você tem uma constância maior de postagem, Instagram é muito bom, ArtStation, Facebook, etc., isso ajuda muito. E foi o que aconteceu. Por eu postar várias coisas no Facebook, eu não estava nem aí me importando se estava bom ou não, só postava. Chegou um estúdio aqui, de Curitiba, gostou do meu 3D e começou a me mandar uns freelas. Então foi assim que eu comecei. Então vendia janta para pagar o almoço, fazia um freela aqui, um freela ali, e durante muito tempo foi assim. Na verdade, durante os 2 primeiros anos foi muito impossível. Aí mais 1 ano e meio começou a ficar difícil, e daí eu comecei a dar aulas de 3D. Comecei a dar aulas particulares e comecei a dar aulas aqui na Escola Revolution, e aí comecei a pegar freelas melhores, e assim vai. Então é um processo que é muito difícil mesmo, mas não tem nada de impossível, assim, é uma coisa que, assim, só depende de você analisar friamente aonde você está, aonde você quer chegar e o que você vai fazer para que isso mude, sabe? Porque a diferença de mim para você, ou de um outro artista para você e para mim, é só questão de bunda na cadeira, sabe? E o que eu acho muito importante, que eu gosto de falar para meus alunos e ressaltar, é essa questão de como você se apresenta nas redes sociais. Então, aqui no Brasil, acredito que a gente tem que ser 2 vezes melhor. É por isso que tem tanto artista brasileiro bom, porque a gente é raçudo, né? Então, você tem que ser exímio na maneira como você se apresenta. Então, eu acho que isso é muito importante falar, sabe? Então, não pense só na sua arte e não pense só na maneira como você se apresenta. Junte os dois e faça uma combinação perfeita, digamos assim, sabe? Porque aí você vai ser visto, né? Quem não é visto não é lembrado. Como é que a pessoa vai lembrar de você se você nunca posta nada? Ou você posta uma coisa a cada 8 meses? Bom, não sei se eu te respondi, Manuel, mas veja lá o podcast que eu te recomendei, que acho que você vai gostar. Obrigadão, valeu! E aí pessoal, aqui é o Rainer Alencar e eu tô aqui para responder mais uma pergunta. Hoje a gente vai responder a pergunta do Gabriel Almeida. A dúvida dele é a seguinte: ele quer saber como você entra em contato com um artista que você gosta, mas sem ser chato ou invasivo demais. Eu, particularmente, não tenho problema com as pessoas me abordarem, seja no Facebook, no Instagram, por e-mail. Eu acabo às vezes respondendo muito e-mail e pessoal no Instagram principalmente. E em geral é tranquilo. Algumas pessoas, às vezes, o problema é que elas chegam ou fazendo perguntas demais, ou então ela fala com você uma vez e você não responde, e aí ela acaba fazendo outra pergunta e outra pergunta e outra pergunta. Às vezes a pessoa está simplesmente ocupada e ela não consegue responder naquela hora. Às vezes ela simplesmente não tem o costume de responder. E aí você vai ter que entender que o artista, ele está expondo o trabalho dele, mas não está muito a fim de conversar, digamos assim. Tem artistas mais abertos e artistas mais fechados. Então é você, primeira coisa, ter paciência. Se você mandou uma pergunta, espera o cara responder. Se ele não respondeu, tenha paciência de novo. Você pode tentar falar com ele mais tarde. Mas, em geral, é só você ter um mínimo de noção para poder falar com o artista. Outra coisa, não chegar já, sei lá, metendo uma pergunta no cara, tipo, chega, tenta falar como se fosse uma conversa normal, sabe? Tipo, pergunta oi, pergunta se o cara está ocupado, vê o que o cara está fazendo. E aí você pode abordar ele com qualquer pergunta que você quiser, seja de uma questão de tipo que material ele usa, apesar de ser uma pergunta às vezes que as pessoas já estão cansadas de escutar, né? Que brush você usa, esse tipo de coisa. Seja o que ele estudou, onde ele estudou, que tipo de trabalho ele faz, como ele começou na área, todas essas dúvidas que a gente tem constantemente, todas elas podem ser feitas e eu acho que hoje em dia, mais do que nunca com a internet e principalmente com as redes sociais, que agora está todo mundo ligado e eu acho que os artistas estão bem mais próximos da gente agora, é muito fácil você abordar ele. O negócio é justamente ter um pouco de noção e eu acho que educação e paciência. Acho que só isso. É bem tranquilo você falar com a maioria das pessoas. Então, gente, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram, segue a gente na página do Facebook e acessa a página do Revolucional. Valeu!